Olá, bom dia. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu tenho certeza que esses momentos de oração, esses momentos de comunhão e de entrega ao Senhor nesse período da madrugada têm te ajudado muito, têm alimentado sua vida espiritual e por mais que você possa não perceber tanto quanto, mas isso faz muito bem à alma. Eu estou muito feliz de poder participar desta jornada junto com você. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26. O tema é Entendendo a Misericórdia de Deus. Esse capítulo, ele vai tentar nos mostrar que nós recebemos misericórdia de Deus, nós precisamos entender isso e nós precisamos repassar essa misericórdia que o Senhor tem para conosco. Nós não podemos ser egoístas, nós temos que entender e repassar, tá bom? O texto bíblico, Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então veja, aqui neste versículo, está sendo nos dito que nós somos salvos pela graça por meio da fé, ok? Então veja, Deus nos salva pela graça. Deus não precisava nos salvar, Ele não tinha obrigação de nos salvar. Quando Ele nos criou, as regras foram bem claras, tá? Olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore aqui vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O homem desobedeceu. Então, por isso a morte passou a reinar. Tá? Então, o Senhor não tinha obrigação de nos salvar, mas pela sua misericórdia, ele então providenciou o pagamento da lei. Tá? O salário do pecado é a morte, não é isso? Então, alguém precisaria morrer. A morte eterna. E agora então o Senhor pagou o salário do pecado. Ele enviou o seu filho Jesus e ele morreu por mim, por você, por todos nós. Então ele pagou. Isso foi misericórdia. Isso se chama graça. Então todos nós temos garantida a nossa salvação. Agora, o que o Senhor pede de nós? Ele pede de nós a fé. Esse versículo diz: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Fé no sacrifício de Jesus. Porque o Senhor não quer ninguém forçado lá no céu. Ele não vai salvar ninguém que não queira. Então você precisa acreditar que Jesus morreu por você, que você é pecador, que o que você merecia era a morte eterna, mas Deus, em sua infinita misericórdia e amor, ele pagou o preço da morte eterna e você não precisa morrer eternamente. Tá? Se você crer em Jesus e aceitar pela fé a morte dele em seu lugar. Por que, que a morte de Jesus serviu? Para nos resgatar. Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, porque ele não pecou. Se ele tivesse pecado, ele iria morrer pelos pecados dele e não iria salvar ninguém. Como ele não pecou e ele sendo Deus, Deus morrendo na cruz, ele então pagou o preço do salário do pecado de todos. E por isso, se nós aceitarmos e crermos, nós seremos salvos. Isso é misericórdia, tá bom? E aqui ainda diz assim, olha, isto não vem de vós, é dom de Deus. Tá? Então nós temos que reconhecer que vem de Deus. É dom de Deus a nossa salvação, tá bom? Não por obras, para que ninguém se glorie. Tá? Então ninguém por suas obras ele vai conseguir a salvação. Mas as obras são importantes para a salvação? Elas são importantes como fruto da fé e do amor. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta, tá bom? Então veja, nós recebemos a misericórdia de Deus e nós devemos repassar a misericórdia ao nosso próximo. E nós precisamos entender essa misericórdia, nós precisamos aceitar a misericórdia de Deus na nossa vida.
Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 36 até o 50, nos fala a respeito da misericórdia. O Senhor Jesus ele foi convidado para um banquete na casa de Simão. Simão ele era uma pessoa reconhecida na sociedade. Ele era um homem da elite e ele tinha uma moral aparentemente impecável. E esse homem, então, ele convidou Jesus ali para participar de um banquete. Então, veja só, uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa com a moral, né, imaculada, uma pessoa que tem condições de fazer um banquete, convida todos da alta sociedade e convida Jesus também para estar com ele, porque Jesus o havia curado da lepra. Tá? Então, eu acredito que ele demonstrou gratidão. E agora Jesus estava ali, tá? E alguém, embora conhecida de todos os presentes ali, não havia sido convidada porque ela não tinha uma moral imaculada. Pelo contrário, ela era conhecida como uma prostituta. E essa mulher, ela encontrou Jesus e Jesus expulsou 7 demônios da vida dela. Então, ela estava grata ao Senhor pela sua misericórdia de libertá-la, de lhe dar uma nova vida. E Simão estava grato porque Cristo o havia libertado da lepra, certo? E agora então foi feito esse banquete e ali estava montado o cenário. E Jesus estava presente e essa mulher então ela se aproxima do Senhor e ela chegou sorrateiramente, porque ela não havia sido convidada, e ela se joga aos pés de Jesus e começa a beijar os seus pés. E ela começa a chorar e as suas lágrimas começam a pingar sobre os pés de Jesus. E ela então com os seus cabelos, ela começa a enxugar os pés de Jesus. E tudo isso foi causando um constrangimento muito grande para os presentes ali naquela festa, mas não para Jesus. E agora então, essa mulher, ela pega um vaso de alabastro com um perfume de nardo puro e ela quebra aquilo ali aos pés de Jesus e unge o Senhor Jesus com aquele perfume que se exalou por todo o ambiente. E todos então foram apercebidos daquele perfume agradável, daquele cheiro maravilhoso. E todos se dirigiram então seus olhares a Cristo e àquela mulher. E isso, meus queridos, incomodou Simão, porque afinal de contas ele deveria ser o centro, ele deveria ser o astro, ele deveria ser aquele que receberia toda a atenção. Mas agora a atenção é voltada para uma mulher que nem convidada fora para estar ali. Todo o investimento de Simão estava perdendo o seu foco, porque o foco se tornou aquela mulher e o que ela estava fazendo. E Simão, então, ele incomodado com aquilo, ele julga o Senhor e diz: se esse verdadeiramente fosse profeta, saberia quem é esta mulher e quem é que o toca. E agora, então, o Senhor Jesus, que leu os corações, ele virou-se então para Simão e disse: Simão, me responda uma pergunta. Um homem devia 500 denários, o outro devia 50. Os dois foram perdoados. Quem amará mais aquele que o perdoou? E Simão então disse: olha, é claro, aquele que devia 500, ele vai sentir mais amor, vai ficar mais agradecido. E o Senhor então olhou para Simão e disse: olha, Simão, eu entrei na sua casa, você não me beijou com ósculo santo. Você não trouxe água para lavar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Agora esta daqui, ela não cessa de me beijar os pés, né? E regou os meus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos e me ungiu, tá? E ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz. Então, meus queridos, isso chama a nossa atenção, porque aquela mulher reconheceu a misericórdia de Deus na vida dela. Simão, embora tenha sido curado de lepra, ele se sentia tão orgulhoso, ele se sentia tão sustentável, ele se sentia tão prepotente que Jesus era apenas um detalhe ali naquele banquete. Mas para aquela mulher não, Jesus simbolizava tudo. E ela reconheceu a misericórdia de Deus na vida dela. Então, meus queridos, olha, por essa história nós podemos perceber que nós podemos correr o risco
de não reconhecermos a misericórdia de Deus na nossa vida. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei se você nasceu já numa família adventista. Eu não sei se você se converteu depois. Eu não sei se a sua vida é pregressa, se você esteve envolvido em situações de pecado, em situações imorais, tá? E você é grato a Deus pelo que Ele fez por você, tá? Mas nós temos que ficar atentos porque nós corremos o risco de não entender e não reconhecer a misericórdia de Deus na nossa vida e nós nos julgarmos superiores àqueles que foram encontrados pelo Evangelho e têm uma vida transformada. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que ser gratos a Deus, independente se você tem uma moral imaculada, como a de Simão, tá? Ou se você tem um passado que te envergonha, como aquela mulher tinha. Mas qual foi o ponto decisivo ali? Qual foi o ponto da virada? O ponto da virada foi que Simão mostrou verdadeiramente o seu caráter e ele demonstrou que ele apenas estava grato a Jesus porque o havia curado da lepra, mas ele não recebera a transformação. Aquela mulher, pelo contrário, ela estava grata ao Senhor pela mudança de vida que ela recebeu após ter se encontrado com Jesus. Então, meus queridos, nós devemos orar muito, devemos ficar muito atentos para nós não corrermos o risco de sermos como Simão, tá? Nós precisamos entender a graça, a misericórdia de Deus para conosco e nós devemos exaltá-lo na nossa vida, reconhecendo Ele como o nosso Salvador e reconhecendo que nós não temos mérito algum, né, que nós precisamos nos entregar a Ele e sermos salvos pela graça. Que Deus te abençoe, tá? Que esse sentimento de gratidão, de misericórdia possa predominar na sua vida e você se torne uma pessoa melhor, tá? Porque quando nós entendemos a misericórdia de Deus na nossa vida, nós somos misericordiosos para com os outros. Simão não havia entendido, por isso que ele não agiu com misericórdia com aquela mulher. Tá? Então nós precisamos entender. E eu quero orar nesse momento para que eu possa entender melhor a cada dia e reconhecer a misericórdia de Deus na minha vida. E quero orar por você, para que você também seja liberto e reconheça a misericórdia de Deus na tua vida e no seu lar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, nós reconhecemos, Senhor, que nós não merecemos a salvação, porque nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas nós temos o dom gratuito, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado pelo perdão, obrigado pela misericórdia, obrigado pela transformação. Me ajude a entender isso a cada dia e a exercer misericórdia e amor para com o meu próximo. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não compreenderam esta verdade. Nós nos entregamos em tuas mãos, pedimos sobre todos os que estão assistindo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados, que Deus vos abençoe e que todos nós tenhamos um bom dia e que essa mensagem fique latente na nossa mente e que nós possamos reconhecer a cada instante que somos dependentes desse Deus misericordioso. Um grande abraço, fique com Deus.